Gente boa, olha quem tá aqui na oitava. A sustância. Pensa num homem bom. Bom, defeito não tem um que não tem, mas ele tá menor. Meu ilustre amigo, pastor amado, mas é gente boa. É o pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, é o meu irmão, Rafael Abdala. Tudo bem, pastor? Um privilégio estar aqui na oitava, reencontrar o senhor e toda a família. Nossa conversa hoje, Santo Homem, é sobre... Eu me lembrei de pastor Antônio Elias, não sei se ouviu falar desse presbiterianão. Claro que sim, preguei na igreja que hoje é o filho dele, Theo. Lá na Betânia, o Teófanes. Então o pastor Antônio Elias, uma vez, nós fomos conversar assim num CPL, eu falei, pastor, qual é o assunto de hoje? Ele falou, meu filho, o assunto é, assunto puxa assunto. É isso aí. Seu Abdala, fala um pouquinho do seu testemunho de conversão e pastorado. Pastor, ao contrário do que algumas pessoas pensam quando me veem jovem, numa posição de liderança religiosa... Você não sabia, mas eu quero lhe dizer, ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. E aí, quando as pessoas me veem jovem, assim, numa posição jovem como essa... Quantos anos, 31 irmão? anos. Eu tenho 31 anos. Brutal. Alguns pensam que eu nasci num berço evangélico, e não foi um caso. Eu venho de 4 gerações muito disfuncionais, assim, sem querer entrar em meandros teológicos, quero apenas narrar um fato. Eu venho de 4 gerações, basicamente com a mesma história. Falência material, alcoolismo, né, e casamentos que não funcionaram. Uhum. Foi assim nas 4 gerações que me ascenderam. Então eu nasci numa família muito amada, lógico, mas absolutamente disfuncional, como nós dizemos hoje. O meu avô, pai de meu pai, era um homem muito rico que faliu, quebrou, ficou sem nada. E pela soberania de Deus, ele resolveu falir no ano que eu nasci. Então, eu nasci, ele quebrou. E o filho dele, meu pai... Seu pai, nome? Meu pai, Marcelo. Seu Marcelo. O filho dele, meu pai, em saudosa memória hoje, ele era tetraplégico. Na verdade, tetraplegia é um jeito de resumir a história. Meu pai era um distônico muscular. Ele não tinha nenhum movimento do corpo. Nenhum. Ele não movimentava nada. Isso desde jovem? Praticamente desde que ele nasceu. A minha família conta que ele nasce, ele contrai uma icterícia, que hoje é uma banalidade, mas há 50 anos nem tanto, e foram fazer uma transfusão de sangue nele e o sangue tinha hepatite, o que afetou o sistema nervoso central do bebê. Certo. Então ele não recebia comando motor. Então ele não tinha nenhum movimento do corpo, mas ele não perdeu a sensibilidade. Ele tinha movimentos, alguns chamam atetóticos, não é o meu ramo, movimentos involuntários. Então, apesar de não ter controle motor de nada, ele não perdeu a sensibilidade. Ele pôde ter um filho. Claro. Por um outro lado, ele morreu, assim, praticamente no meu braço. Ele morreu levinho, esquelético, porque a doença foi muito, muito atroz. Quando meu avô era vivo, seu papai, 44 seu anos. Marcelo, sim, 11 de novembro de 2018. No meu primeiro ano de ministério. Em 18, eu casei, eu me formei na universidade, eu assumi o ministério e sepultei o meu pai. 2018. Ganhei 30 quilos. A universidade? De Direito. De Direito. De Direito. Ganhei 30 quilos nesse ano. Porque você vai descontar suas emoções em algum lugar. Eu descontei na comida. Num período de 365 dias. Eu não era pastor, assumi uma igreja. Casei, sepultei meu pai, não tem quem aguente. Bem, passou. Mas aí, quando meu avô tinha recurso, o meu pai tinha cuidadores, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Quando o meu avô quebra, não tem mais ninguém. Então, logo na minha infância, eu comecei a ser o cuidador do meu pai. Cuidava dele. O que é cuidar dele nesse sentido? Limpar suas necessidades fisiológicas, levar comida à sua boca, coçar o seu cabelo, coçar o seu olho,
Absolutamente tudo. A única coisa que o meu pai fazia, ele ficava deitado praticamente o dia todo, ele conseguia com o dedão do pé mudar o canal da televisão. O dedo do pé? Com o dedão do pé, ele mudava o canal. Fora isso, ele precisava da gente para tudo. Deus mandou muitos sinais de graça. Eu não faço dessa história vitimismo nem autocomiseração, mas é fato que eu fui cuidador do meu pai muito precocemente. Correto. Então, o cenário era esse, a família afastada de Deus, não havia, Deus não era pauta, ok, do seu ponto de vista religioso, a falência material... Nominais. Nominais, as famílias, a ascendência do meu avô, da minha avó, trabalhava até com outras partes da religião e aquela coisa toda. Bem, dentro desse cenário, então, escassez financeira, né? A gente nunca passou fome, mas teve época que beirou. Beirou. De ser um negócio muito escasso mesmo. Uhum. Aí eu fui estudar. Meu objetivo era me formar em Direito e mudar a realidade da vida do meu pai. Nunca tive condição de ser pastor. Não tive intenção de ser pastor. Bem, nesse cenário todo, dando para o senhor o panorama da minha família, né, crise, doença, ausência de Deus, a pergunta é, como é que Deus me encontra? Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. Quando eu vou para a roça, passar férias com a minha tia Bisa, a irmã da Adília. Dona Dinha. Adília. A irmã da minha bisavó, ela era a pessoa crente mais próxima da família. E ela me chama, ela era uma solteirona já com mais de 70 anos, nunca casou, dedicou a vida dela ao Senhor, a cuidar dos irmãos dela, aquela coisa. E eu vou para lá, para as férias, e ela me leva na Igreja Batista de Celina, onde anos depois tive o privilégio de voltar, realizar batismos lá, pregar. Celina é onde? Distrito de Alegre. Sei. É uma cidade no interior do sul do Espírito Santo, e no interior de Alegre tem um distrito chamado Celina. É Celina até hoje. Até hoje, a mesma coisa. E aí a tia Adília me leva numa EBF, Escola Bíblica de Férias. A importância para você que lidera e está nos assistindo de investir nas crianças. Então eu vou nessa EBF e com 8 anos tomo a minha decisão por Jesus. Eu volto para Guarapari, não tem quem me leve à igreja. Meu pai entrevado numa cama, para o restante da minha família ir para a igreja era irrelevante. Tempos depois, minha mãe seguiu a vida dela, voltou para o Pará, terra de origem, não tinha quem me levasse à igreja. O que titia fazia? Com mais de 70 anos, ela pegava um golzinho dela, 1.0, manual, vinha todos os domingos, durante meses, de Celina para Guarapari. Eu estou falando de 3 horas de estrada. Ela vinha dirigindo. Com mais de 70 anos. Vamos colocar aqui nessa época uns 70. Então ela vinha até Guarapari, me levava na igreja, na Batista da minha cidade. Em Guarapari. Na PIB. Na igreja que hoje eu sou pastor. Almoçava com a gente e voltava para o interior, porque na igreja do interior o coral canta toda noite, ela é corista, ela voltava. Então ela dava 6 horas de carro por domingo para me levar na igreja. E fez isso durante meses. Pausa. Gente boa, tias, vovós, tios, vizinhos. Como sua vida é chave para alcançar crianças. É isso aí. Meses depois, famílias da igreja começam a me conhecer, alguns iam me buscar em casa. Guarapari. Você sempre assim, desembolado, conversador? Sempre. Eu não tinha aptidão para falar em público, mas de relacionamento interpessoal, eu nunca tive dificuldade. Certo. Primeira vez que me botaram para pregar, eu tremia, como tremo até hoje, mas tremia muito mais. Agora, de relacionamento, sempre muito tranquilo, nunca tive restrição de relacionamento. Algumas famílias da igreja começaram a me notar, alguns me buscavam em casa. Tempos depois, eu consegui... Eles foram sabendo de tia Adília? Sim. O crente chega na igreja e conta para todo mundo. Eu tenho memórias, pastor, isso eu acho que eu nunca contei em podcast. Eu tenho memórias de uma senhora chamada Jocelina, piedosia da PIB, hoje minha diaconisa. Lidera uns cursos sociais que a nossa igreja dá, chamado Multiministério. Eu tenho memórias dela sentada no banco, ainda na igreja antiga, num templo antigo, e tia Adília chegando, conversando com ela, falando, olha, esse
é o meu sobrinho, a família dele não é crente, cuida dele, como de fato cuidou. Hoje eu cuido dela, de certa forma, né? Minha Deus ovelha. seja louvado. Então, titia fez esse percurso de 6 horas de carro. Capotou, o apelido da titia na família era Highlander. Ela capotou mais de 8 vezes. Capotou mais de 8 vezes. É forte, gente boa. E de lá fiquei, nunca mais saí da igreja. Hoje eu sou pastor dessa igreja. Nunca deixou de ir? Nunca deixei de ir. Tia Adília, depois os irmãos começaram a buscar você. Exato. E depois, a cidade pequena, eu comecei a ir sozinho, né? Ia de onde? A pé? Ia como? A pé. Guarapari é tudo muito perto. Eu ia a pé. E foi maravilhoso. Aí a minha, entre aspas, carreira na igreja começa assim. Daí a pouco eu vi Mas como é que de adolescente. aquele menino de 8 anos levantou a mão? É isso? Exatamente. Dentro da nossa tradição E aí, de fé. o que aconteceu assim, no olha íntimo, que coisa dentro simples. da alma? Olha que coisa simples. Era uma aula de flauta. Na escola bíblica de férias, você tem momento de pregação, você tem momento de brincadeira e tinha um momento musical. E eu tive o privilégio de encontrar a Janaína, que foi a professora de flauta daquele dia, quando eu fui pregar na igreja de Celina, já como pastor, e na época eu presidia a convenção do meu estado. Então eles me chamaram. A Janaína que deu aquela aula dos 8 anos? Exatamente. Encontrei ela Deus é filho. na igreja de Celina, a agradeci, naturalmente, agradeci aquela igreja, porque toda a minha experiência espiritual é na primeira de Guarapari, mas a minha conversão não foi na primeira de Guarapari. Minha conversão foi na Igreja Batista de Celina. Lá no você, interior de com Alegre. 8 anos, saiu convertido? Saí convertido, não tenho a menor dúvida disso. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Não tenho a menor dúvida. Deus chama as crianças, não esquece. Ah, meu filho, minha filha, meus netos, meu sobrinho, Deus chama as crianças. Ó, tia Adília. Tia Adília levou na EBF. Se os pais, os tios, os avós, os irmãos não levarem, como é que as crianças vão? Conta mais. Também. E aí, tia Adília já faleceu. Eu fui buscá-la em Celina para passar uns dias lá em casa. E foi muito interessante. Olha como Deus cuida da partida dos seus. Fui lá em Celina buscá-la. Ela estava enferma? Não, estava transbordante de saúde, pelo menos até onde a gente sabia. Estou indo, embora ela fala, meu filho, para aqui em Rive. Rive é um outro distrito de Alegre que é caminho para pegar a rodovia, para vir ir para Guarapari. Que tem uma parente minha que eu não vejo há muitos anos e eu quero falar com ela. Ok, parei. Adília, abraçou. Estou indo. Meu filho, para ali em Cachoeiro, porque tem uma parente nossa que teve uma situação aí que não ficou muito bem resolvida, eu quero abraçá-la. Parei. Aí fomos para Guarapari. Faleceu. Faleceu lá sob os nossos cuidados. Ela teve uma infecção e essa infecção nós a levamos para o hospital e de lá ela não saiu. Descobriu-se algumas coisas desreguladas dentro dela, com 80 e tantos anos. Quantos milhares vão glorificar o Senhor por tia Adília. Eu, um dos tais. Louvado seja Deus. Agora, e o chamado assim para virar pastor? Vamos lá. Você foi chamado, foi empurrado, foi forçado? Boa pergunta. Como é que foi isso? Nós cremos, pastor, que o chamado ao ministério tem 2 pilares dentro da nossa convicção. Primeiro, o reconhecimento da comunidade. E segundo, você ouvir de forma inequívoca a voz do alto te chamando. O chamado. Certo. Nós entendemos que precisa dos 2. Então, por exemplo, tem gente que a comunidade reconhece como pastor. Porque fala bonito, porque é solícito, porque tem coração de servo. Então todo mundo diz, pastorzinho, 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 mas não ouviu o chamado de Deus. Pronto. Tem gente que entende que ouviu o chamado de Deus, mas não tem um que reconheça. Menino. Não tem ninguém na comunidade que diga, um pastor. Não deu fruto em casa? Então, para nós, precisa dessas 2 coisas. A primeira eu já tinha. Desde que eu comecei a pregar na minha adolescência, o pessoal da igreja dizia, você vai ser um pastor. E eu sempre respondia categoricamente, não. A igreja já falava? Já falava. E eu dizia não. Eu tinha um plano fixo. Eu tinha um pai entrevado numa cama, a gente contando moeda para comprar o remédio que o governo não dava, lutando. Eu, quando entro na faculdade,
eu passo na Universidade Federal em Vitória. Eu não tinha dinheiro para morar em Vitória e não tinha dinheiro para pagar o transporte para ir para Vitória. Então eu tinha que acordar 4h30 da manhã, pegar o ônibus, voltar, dar o almoço e o banho do meu pai, ir trabalhar. Deus abriu uma oportunidade logo cedo para ganhar o dinheiro para poder pagar o ônibus e voltar para casa, para sempre tive alguma atividade na igreja à noite, para chegar para estudar, e quando eu piscava já era 4h30 de novo. Por aí foi. Então eu estava obstinado a mudar a vida da minha família, sobretudo meu pai, sob o aspecto econômico. Então meu roteiro estava pronto. Vou me formar na excelente universidade do meu estado, a única federal que nós temos de direito lá. Vou advogar, vou ganhar dinheiro, eventualmente vou passar num concurso e vou mudar a situação do meu pai. Esse era o meu foco. Você sempre teve foco, assim? Sim. Vou fazer isso e sim, vou para lá. Sempre. Aí eu estou no meio da faculdade de Direito, cheio de oportunidade, um monte de coisa acontecendo, as coisas melhorando. Pude contratar uma cuidadora meio expediente para o meu pai, que me deu uma aliviada sob o ponto de vista da rotina, tudo acontecendo. Quando eu ouço Deus me chamar. Fala aí, ô, gente boa, fica ligado aí. Atenção à juventude, atenção aos adolescentes, às crianças. Pais, se você tiver aí, só você, com um menino. Bom, vamos lá. Deus começou a dizer claramente no meu coração nas aulas. Nas aulas da escola? Nas aulas da universidade. Nas aulas da universidade? Da universidade, sim. Não na escola bíblica? Não, nas aulas da universidade, 100%. Por que acontece? Eu chego lá com aquele sono terrível, até para você decidir se é a voz de Deus ou você está sonhando acordado. E Deus começou a ministrar no meu coração: não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Como a gente diz lá no sertão de Minas, do nada. Do nada. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Aí, eu ainda tinha dúvidas. Mas eu tinha um critério. O critério era o seguinte, e é o critério que hoje eu uso com quem se entende vocacionado, mesmo sem ter certeza. Eu digo assim: vá se preparar. Porque se Deus chamar, você está pronto. Se Deus não chamar, você não perdeu nada em aprender mais da palavra dele. Amém. Então, quando eu comecei a discernir isso, o Seminário Batista funcionava já na minha igreja, as aulas eram de noite. Em Guarapari. Em Guarapari. Então dava para mim. Estudava de manhã na Federal, cuidava do meu pai na hora do almoço, trabalhava à tarde, voltava para cuidar do meu pai e estava com a noite pronto para entrar. Era toda noite? Não, eram 2 dias na semana, naquele tempo. Como é que entra o pastor da igreja local nesse ambiente aí? Ele precisa aprovar isso. Lá quem foi? Pastor Dronésio Pedro de Andrade, o meu pastor. O meu pastor, brutal isso. O meu pastor, ele me apresentou quando criança. O meu pastor, ele me batizou. O meu pastor me casou. Pregou na minha ordenação, me consagrou. E eu estou lutando para ele não fazer o meu velório, porque ele é um pouquinho mais velho. Porque ele já fez de tudo. Não tem jeito de dizer assim. Como é que é o nome dele? Pastor Doronésio Pedro de Andrade. Shalom, Doronésio! Esse tem. Um homem digno, um homem reto. Mas olha só, outra história interessante. Então, eu tinha o polo do seminário lá, né, que era uma mistura de modalidade presencial com modalidade à distância. Hoje, até na convenção, a gente transformou isso numa forma mais concreta. Me formo lá, estudando à noite. E quando eu estava já no final da faculdade de Direito, mas não havia ainda terminado o seminário, o pastor Dronésio recebe a convocação do Eterno para migrar de ministério, depois de 22 anos e meio na PIB de Guarapari. O pastor Dronésio ficou 22 anos e meio na nossa igreja, uma autoridade dentro da cidade. Um homem... Conheci pessoalmente o Substância. Um homem extraordinário. Aí ele vai e é chamado para suceder o Oliveira de Araújo na primeira de Vitória. Também, claro. Né? Uma grande igreja. Tá. Ele foi. Quando ele vai, ele me chama para ir com ele. Ele me faz um convite. Sim, eu recebi uma carta da primeira de Vitória para ser pastor auxiliar, ministro auxiliar, porque eu não havia sido consagrado ainda. E nisso que ele me chama para ser ministro auxiliar, a denominação, mormente a igreja local, resolve me consagrar ao ministério antes de terminar o seminário. A PIB? A PIB. Eu sou consagrado ao ministério antes de terminar o seminário. Quantos anos? Fui terminar depois, com 23 anos de idade. 23 anos. 23 anos. Solteiro de tudo? Solteiro. Noivo da Ana. Ana foi minha única namorada, eu o único namorado dela, mas
solteiro não é status civil, né? Então, perdão, noivo não é status civil, né? Então eu estava solteiro. Bem, aí o pastor me chama e eu falei, tô dentro. Nesse momento eu já tinha convicção do meu chamado. Já tinha reconhecimento da igreja? Reconhecimento da igreja. Eu lá seria pastor auxiliar de uma grande igreja, do lado de um homem que eu amo, e não precisaria sair do direito, né? A igreja lá super bem relacionada, na época o presidente do Tribunal de Justiça da época já era diácono lá e tudo mais, etc. Então eu poderia ter alguma porta, fazer as duas coisas, porque eu gosto do direito. Você gosta até hoje? Então estava tudo, até hoje, apesar de não exercer. Sou advogado, mas não tenho condição de fazer como meio de vida. Ajudo uma pessoa ou outra. Bem, e aí eu chego, estou com aquela carta, falei com a Ana, a gente noivo, amor, nós vamos morar em Vitória, porque é isso. Domingo de manhã, eu preciso anunciar para a igreja de Guarapari, não que eu vou, porque na nossa ética funciona assim, na nossa denominação. Você recebe um convite, tá? Você avisa para a sua igreja. Se esse convite minimamente mexe com você, você avisa para a sua igreja, não vai dizer estou indo. Você vai dizer, mexeu. Você vai mexer, me ajuda em oração. Certo, eu quero pensar no E aí, domingo de manhã, porque eu já tinha atividade como um ministro auxiliar não consagrado, não pastor em Guarapari, no interinato da igreja, eu aviso lá em Guarapari. Avisou onde? No culto. Final do culto, sim. Eu era vice-presidente da igreja. Eu falei, olha, irmãos, eu vou entregar as funções que eu tenho, porque uma das minhas funções era relatar o processo de sucessão da igreja. Certo. Né? Dentro dos 3 regimes de igreja da eclesiologia brasileira, episcopal, oligárquico e congregacional, o batista é congregacional. Então, há uma comissão de sucessão para a Assembleia depois votar quem será o seu pastor. Bem, eu liderava esse processo. Aí eu falei, eu vou entregar essa função, porque se eu for para Vitória, não me é justo liderar um processo para ter um pastor que não vai ser o meu. Correto. Deixa a igreja decidir em paz. Bem, eu faço isso no domingo de manhã. Acaba o culto, uma choradeira. O mestre Doronésio já tinha ido? Já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Nós estávamos com uma igreja, com um pastor interino na igreja, um grande amigo meu hoje, pastor Diego Bravin. Um abraço. Bem, nesse momento o povo vai, você não pode sair daqui, você não pode sair daqui, você não pode sair daqui. Para encurtar a história, meses ou um mês e semanas depois, o povo leva o meu nome para a Assembleia. Já tinha sido ordenado? Ainda não. Ainda não? Não, peraí. Eu estou aqui, já tinha sido ordenado. Já tinha sido ordenado. Já estava no processo de ser ordenado, porque eu fui ordenado em dezembro de 17 e assumi a igreja em março de 18. Correto. Ok? Bem, fazem uma assembleia, levam o meu nome. Colapso geral, na minha opinião, por exemplo. Apesar de ter sido unânime, há 23 anos, sem pedigree evangélica, sem estar formado àquele tempo, sem estar casado, no alto da experiência de um garoto de 23 anos de idade, e chega o convite. Bem, e aí entra a parte mais difícil. Quando você diz assim... Porque eu estava certo de ir para Vitória. O povo te cercou... quando você desceu do púlpito, os diáconos, as irmãs... Um monte de gente chorando. Você não pode ir. Eu falei, mas eu não disse que vou. Pedir ajuda de oração. Né? Tal. Esse não disse que vou. E o problema não é nem esse, pastor. O problema é que agora eu tenho 2 cartas na minha mão. Da primeira de Vitória, para ser auxiliar, e da primeira de Guarapari, para ser titular. Você tem que sempre conviver com o contraditório, e eu sou muito bem resolvido com isso. Mas via de regra... Conviver com o contraditório. O contraditório não é ruim necessariamente. Não, claro que não. Assim, algumas pessoas dizem que eu aceitei Guarapari porque era a cadeira de um titular. Sob o ponto de vista de material, de plano humano, para mim era muito mais vantajoso para a Vitória. Com 23 anos eu seria auxiliar, poderia ter minha carreira jurídica, onde o céu é o limite, do lado de um homem que eu amo, e... Resolvido. Eu fui orar a Deus e entendi de Deus claramente que eu tinha que ficar em Guarapari. Quando você diz, é importante essa frase, fui orar a Deus, isso é
um jejum, é uma campanha? Como é que foi esse detalhe dentro de sua alma? Vamos chamar de propósito de oração. Eu fui para o joelho. Falei, Uma Senhor, eu não quero errar. Dia, ou você foi orando até a paz chegar? Isso foi mais de mês até a paz chegar. Foi mais de mês até a paz chegar. Pro joelho, Senhor, eu não quero errar nisso. Qual é a sua vontade? O fato de eu ser pastor é para trabalhar para o Senhor. O Senhor quer que eu trabalhe onde? Né? E fui. Aí quando Deus me disse claramente, e no meio disso tudo, meu pai doente, foi internado, quase morreu, como morreu naquele mesmo ano, foi traqueostomizado. Uma loucura, uma loucura. Eu estou dizendo, eu cheguei a 120 quilos. Isso aqui, não, pelo amor de Deus, os haters da internet, não é nada com quem tem sobrepeso, não. Estou dizendo que eu fiquei muito pesado emocionalmente. Ô, gente boa, eu não acredito que você não entendeu. Contar uma história não é acusar ninguém, é contar a história. O mundo está muito delicado, né? Mas, enfim, passou isso, pastor. E aí Deus me deu a paz. Né? Eu sempre usei Colossenses 3,15 nas minhas orações. Fala de qual? Que a paz seja o árbitro dos vossos corações. Amém. A fim de que vocês cheguem na unidade de um só corpo e sejam agradecidos. Então, a paz é o árbitro. Aí fala mais. A paz é o árbitro. Está orando junto contigo. Está orando junto comigo. Está orando junto comigo. Não era minha esposa, mas já era minha noiva, com data de casamento marcada. Irmã na fé. Irmã na fé. E quem mais está orando aí nesse redemoinho? A igreja toda. Todo né? mundo. Uns orando para você não ir. Exato. Menino. Aí acho que Deus ouviu. Ô, gente boa, é bom ter uma igreja que ama, né? Porque a igreja ora também dizendo, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas deixa ele aqui. Seja feita a vontade do Senhor. E aí, pastor, aí deixa um detalhe interessante, né? Essa vida difícil que eu tive desde a infância trouxe, de um lado, um processo de amadurecimento mais rápido. Né? Com 12 anos de idade, tinha criança indo para o videogame. Eu estava indo dando banho no meu pai. É diferente. E isso me formatou a ser um homem de poucas lágrimas. O formato da vida. Não, hoje não mais. Hoje tem 3 experiências de choro que me marcaram muito. Uma não tem a ver com o rumo da conversa, mas eu conto porque é interessante. Aqui assunto puxa assunto. Uma vez que eu chorei muito foi quando eu tive que autorizar a traqueostomia do meu pai. Foi a primeira vez? Foi. Chorei demais da conta. Pra você ter uma ideia, eu amo a minha mãe. Minha mãe agora está vindo lá em casa. Todo ano eu trago ela com os meus irmãos. Mas eu não chorei quando ela foi embora. Apesar de estar absolutamente triste. Mas eu entendia que ela estava seguindo a vida dela. Minha mãe sempre me amou, eu sempre a amei. Isso você tinha o quê? Eu tinha 14 não, anos. Entre 12 e 14. Não vou lembrar agora aqui, mas nessa média aí. Certo. Eu estava no ensino fundamental. Lembro direitinho de tê-la levado na rodoviária. Ficamos alguns anos sem nos ver, porque ela não tinha dinheiro. Ir para o Pará é quase uma viagem internacional, quer seja de ônibus ou de avião. Ela não tinha dinheiro para me mandar. Ainda hoje, eu admiro essa substância, porque, entre tantas coisas, ele vai pregar em qualquer lugar mesmo. Graças a Deus. E vai assim, na boa. 31 anos é 31 anos, né, Zé? E aí, bem, está tudo muito bem resolvido. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, pude ir, minha mãe começou a trabalhar, aquela coisa toda. Enfim. Depois me lembra de contar uma história sobre a oitava e a minha mãe. Tá, mas final. Aqui é o negócio do choro agora. Então o primeiro choro, quando eu autorizei, eu voltei àquela Rodossol em prantos. Sozinho ou com a Ana? Sozinho. Eu não estava casado, estava sozinho no carro. Falei, meu Deus, eu assinei um papel, meu pai vai morrer. Eu chorava, por que isso, Senhor? E eu já tinha... A Ana Paula, em várias das internações do meu pai, ainda como minha namorada, a família dela sempre teve boas condições financeiras. A Ana me levava cadeira de praia para eu dormir no hospital com ele. Hospital precário, não tinha... Eu ficava no chão ou num papelão, né? Ela levava uma cadeira de praia para eu dormir do lado do meu pai. Ana Paula, é assim, né, menina? O cara vê que a mulher é exponencial nos detalhes. E você é assim. A Ana é maravilhosa. Um beijo, amor. E aí, primeira vez.
Segunda vez, olha que coisa interessante. Quando eu tenho que ir em Vitória dizer para o meu... Aí volta o gancho aqui. Quando eu tenho que ir em Vitória dizer para o meu pastor que Deus tinha falado comigo que era para eu ficar em Guarapari. Eu falei, ele vai me arrebentar. Isso foi depois da traqueostomia? Depois. Ele vai me arrebentar. Aí pausa, porque nós estamos querendo saber o seguinte. A paz veio e você, então, informou primeiro ele, primeiro aqui? Primeiro ele. Foi lá falar com ele? Primeiro com ele. Aprender. Mas sem dúvida alguma. Respeitar quem tem autoridade e amor por você é fundamental na nossa história, né, gente boa? Eu fui na Rodossol chorando porque eu falei, ele vai me escrachar. Achou que ele ia te escrachar? Porque nessa altura do campeonato, eu já tinha carta convite. Ele já tinha votado a igreja me pagar um aluguel para eu morar em Vitória. Auxiliar, via de regra, nas nossas igrejas, o auxiliar não tem auxílio aluguel. Certo. Isso é coisa do titular. Ele tinha votado isso. Eu guardo até hoje no meu escritório em casa uma... Sabe quando põe na mesa assim o nome do pastor com o logo da igreja? Ah, sei. Uma plaquinha? Sim, uma plaquinha. É. Tem lá a Abdala e o símbolo da igreja de Vitória. Eu guardo isso até hoje. Então, assim, estava tudo arrojado. Eu já tinha conversado com lideranças, eu já tinha pregado num retiro. Então, assim, ele já tinha... E era a primeira contratação dele. Eu falei, ele vai acabar comigo. Aí eu chego lá, aí chorei na ida. Na estrada. Na estrada. Com ele lá, não. E aí chegou a hora dele me atender. Aí eu com o meu discurso pronto, né? Essa conversa foi interessante. Eu estava com o discurso, pastor, eu queria estar aqui. Eu lutei com Deus. O que eu queria vir era para cá. Tá igual o filho pródigo decorando aquela reza. Meu pai, peguei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado meu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí, pastor, eu fui com o discurso pronto para dizer, ele não deixou nem eu começar a falar. Ele me deu a mão assim e falou, meu filho. Ele falou, meu filho, não precisa nem dizer, eu já sei. Aí ele usou uma expressão interessante. Deus te deu um volume ministerial que aqui o volume é maior, o seu volume ministerial que Deus te deu é maior do que ser meu auxiliar, você precisa ficar lá mesmo. Doronésio, aí eu olhei para ele e falei assim, mas o senhor não vai brigar comigo? Ele falou, não, tá resolvido. Aí ele fez uma coisa que me marcou, eu tenho uma foto desse dia, se eu olhar no meu telefone eu acho. Que, via de regra, você termina um atendimento com um pastor que vai atender várias pessoas. Eu era uma fila de atendimentos. Você despede, abraça e tchau. Ele saiu do gabinete, ele foi comigo até a igreja grande, ele saiu pelo corredor da igreja, depois ele veio até a praça, que hoje tem o nome do pastor Oliveira, depois ele veio até o calçado e foi comigo até o carro. Ô, Jesus maravilhoso! E aí vai um conselho para pastores. Se é que eu posso. Deve. Honrar os que passaram na história da igreja. Meu pastor prega todos os anos na nossa igreja e ele é recebido com honra de chefe de Estado. Ele é uma autoridade. O primeiro grande aniversário de Guarapari, já no meu ministério titular, eu trouxe todos os ex-pastores, todos. O que era de fora a gente bancou a vinda, os que estão na cidade ainda. O único da nossa história que é falecido, nós localizamos a viúva, trouxemos a viúva e a família, honramos todos. Não se constrói nada desconstruindo os outros. É boa, repete aí. Olha aqui, repete. Não aqui. Se constrói nada desconstruindo os outros. Não é digno, não é certo. E o terceiro choro, que aí já não tem mais a ver com isso, como eu fui pregar no norte do Brasil, eu devo até usar isso hoje no sermão aqui. Amém. Na 8ª. Eu fui pregar no norte do Brasil, uma igreja quase fronteira com outro país, uma igreja muito estruturada me convidou. Ok. Batista? Batista. Igreja linda. Mas perguntaram se eu podia pregar numa outra igreja, cujo culto começava um pouco mais tarde. Falei, vamos embora. Fui. Chego lá, uma garagem lotada de gente. Um calor do extremo norte do Brasil. Não tinha uma janela. Você estava de terno? Eu estava de blazer. Estava de uniforme. Pastor, chão batido, parede sem reboco.
Não tinha sistema de som. Tinha um negócio assim que tocava CD. Para os mais antigos, CD era um objeto redondo com orifício no meio que reproduzia canções. Um CD com playback. 2 microfones com fios, com as cápsulas todas enferrujadas, na mão de 2 irmãs absolutamente desafinadas. O playback arranhado ia para cá, Batista as irmãs iam para lá. Batista. Ô, gente boa. O sujeito... Desanima não. O sujeito que foi me apresentar para pregar não dominava bem a língua portuguesa. Analfabeto, semi-analfabeto, alguma coisa nesse sentido. Pastor. Aí eu abri a Bíblia para pregar, como sempre faço. Quando eu abro a palavra de Deus, chão batido, parede sem reboco, que lugar lotado, todo mundo me olhando, eu não consegui começar a ler o texto, eu só chorava. Eu acho que eu chorei todas as lágrimas que eu não tinha chorado até aquela altura da minha vida. E eu chorava e eu não conseguia começar a ler o texto. Eu só chorava. E sentia uma presença tão forte naquele lugar. Chorava pela presença? Pela presença de Deus ali. Uma coisa extraordinária. Uns 5 minutos depois eu começo a ler o texto. E Deus fala algo comigo. Tá vendo? Esse lugar não tem piso no chão. Esse lugar não tem reboco na parede. Esse lugar não tem a orquestra que vocês têm lá. Esse lugar não tem ar-condicionado. Esse lugar não tem poltrona. Esse lugar está cheio da minha presença e é o que importa. Gente boa, é a presença. O meu pastor que está aqui, presbítero, diácono, evangelista, missionário, é a presença. É a presença. E aí eu chorava. Esse terceiro episódio. O problema, pastor, é que no domingo seguinte eu chego lá em Guarapari. Meu ministro tinha preparado uma orquestra linda. Ar-condicionado, aquele templo bonito. E lá é lindo mesmo. É lindo. Lá é lindo. Aquele sistema de som. Nunca fui lá na Pio Guarapari? Ô, gente boa. Se você é daqui da Oitava, você tem que ser aquele BH e região, é na Oitava primeiro. Agora você vai ao Espírito Santo. Dá esticadinha. Primeira Batista de Guarapari. Fala aqui, ó. PIB. PIB de Guarapari, Rua República Árabe Síria, 120, Parque Areia Preta, Guarapari, Espírito Santo. Eu falo assim, ó, em vários lugares. Se você for a Belo Horizonte e não for a Oitava, perdeu a viagem. Se você for a Guarapari não for na primeira, perdeu a viagem. Aí eu chego na minha igreja lá, na minha não, né? Na igreja que eu sou pastor, na nossa igreja. E aí, força de expressão. E aí, aquele culto lindo, aquele povo talentoso que eu amo. E é mesmo. O problema é que quando você tem uma experiência espiritual muito forte, você quer de novo. Eu não sentia nada. Nada. Aí me veio um raciocínio. Eu falei assim, eu não sou um profissional da fala, eu não ganho minha vida falando. Porque se eu tiver que falar sem ter a consciência da presença, eu não pago um palestrante. Uhum. Não sou palestrante, eu sou pastor. Eu falei, Senhor... Aí eu olhei para o ministro e falei, toca mais uma. Ele tocou, e nada. Toca outra. Foi quase um culto cantado. Aí eu fui lá para trás, onde a gente ora, me ajoelhei e falou, Senhor, ali Deus ministrou meu coração. Tá vendo? Tá vendo que tudo isso é muito bom, mas eu não preciso de nada disso? Aleluia! Aí eu me recuperei e fui pregar. Mas... Chorou de novo? Não. Mas foi uma experiência muito marcante. Ô, gente boa, como você viu, né? Nós rodamos tanta coisa boa. E essa é nossa primeira jornada nessa conversa, assunto puxa assunto. Agora deixe-me umas abidaladas, que é o seguinte. Aqui eu falo a martelada do gerê. Eu falo um assunto e você dá uma martelada. Ok. Família disfuncional e recuperação. Tem esperança, mas tem esperança com força. Quando nós olhamos... Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia. Leu assim, ponto. A primeira vez. Vindo da família que eu vim, eu imaginava que as famílias que eu encontrava aqui seriam diferentes das minhas. Aí eu chego já no comecinho de Gênesis e percebo que o primeiro assassinato não foi entre facções, não foi entre grupos do tráfico, foi um irmão matando o outro. Aí eu fui para Números 12, quando eu vi que Arão e Miriam falaram contra Moisés. Como é que uma família que tem Arão, Miriam e Moisés vai ter briga?
O maior líder da história, uma grande profetisa, o primeiro sumo sacerdote. Vai brigar como? Tava uma desordem. Inveja, acaso tem um Senhor falado apenas por Moisés e não também por nós? Um monte de loucura. Então, assim, família disfuncional, Jesus é o remédio. Vamos para frente, não desista da sua família, não. Pai e marido. Jovens que não querem se casar, homens que não querem se casar, tem por lá? Tem. Meninas que querem se casar e não estão encontrando os varões. Tem também. Uma palavra. Vamos lá. Sair um pouquinho do lugar comum. O básico você já sabe. Buscar a Deus, buscar a dependência de Deus. Já sabe? Pedir. Esse é o básico, é o início da conversa. Esse é arroz com feijão. Esse é o arroz com feijão, né? Deixa eu contar a história. Vou demorar uns 2 minutos nessa história. Não, já que... Eu tenho um grande amigo meu que ele veio também numa família disfuncional, passou por muito aperto quando criança, e um dia o pastor dele pregou no púlpito algo que geralmente nós, pastores evangélicos, pregamos, e que carece de um ajuste, se não teológico, de sobriedade. Aí o pastor foi pregar o seguinte: se você for casar, você observa bem a família da sua esposa, porque o camarada vai reproduzir tudo. Então você olha para a família dele e repara, porque ele vai reproduzir tudo. Cuidado, você casa com a família inteira. Tudo bem. Aí o meu amigo terminou o culto em depressão. Pastor, ninguém vai querer casar comigo, não. Eu já tenho, como é que eu posso dizer, um desprovimento estético. Né? Olha, eu gostei dessa metáfora. O senhor me acha feio? Não, você tem um desprovimento estético. Ninguém vai querer nada comigo, pastor. O senhor falou para olharem para o meu pai foi embora de casa, meu pai alcoólatra, foi embora. Que menina vai me querer? Quando eu me converti nessa igreja, o senhor falava que Jesus transformava qualquer cenário. Então, alguém para casar comigo hoje tem que olhar para o meu pai? Meu pai sumiu, sei nem onde ele está. Pois o pastor, no domingo seguinte, chama o meu amigo lá na frente e diz: irmãos, tem algo que eu prego há muitos anos que eu preciso fazer um ajuste. Um dos atos de maior grandeza de um pastor é poder corrigir a si mesmo. Nós somos falhos. Olha ali e fala ali com os caras ali. É um ato de muita nobreza, boa. nobreza para nós, pastores, é reconhecer os nossos excessos. Nós trabalhamos com as palavras. Quantos minutos o senhor já falou ao longo de 40 anos de ministério? Eu estou lá em Tiago 3, que diz que vai ter mais juízo os que pregam a palavra. Exato. Então, assim, e aí o pastor falou: não, pode. Então, para você que casar, às vezes a gente está exigindo demais. Aí o pastor reconheceu. Reconheceu. E quanto ao final daí, como é que ficou isso? Não, meu marido hoje é casado com uma mulher maravilhosa. Meu amigo hoje é casado com uma mulher maravilhosa. Um pastor de multidões. O desprovimento estético não derrubou você. E tá até bonito hoje. A harmonização? Oh, Jesus. Não, isso aí foi só, entendeu? Assunto puxa assunto. É boa. Então, assim, palavra para você nesse sentido, coloca na mão de Deus, mas não coloca um critério exacerbado, não. Dá uma esticada aí. O que ele mistura no feijão com arroz? Vamos lá, pastor. Eu vejo que o pessoal hoje está muito exigente. As pessoas não querem casar mais para construir, elas querem casar prontas. Entende? Elas olham, às vezes, para os referenciais. A rede social é uma bênção, em vários aspectos. É um grande campo missionário. Mas criou no inconsciente coletivo um padrão de exigência de uma vida que ninguém tem. Esses dias eu estava pregando para pastores. Eu disse assim: o sonho da minha vida é ser pastor do Instagram da minha igreja. Porque a minha igreja do Instagram é a coisa mais extraordinária do mundo. A gente só posta o bonito. É o bonitão. Então, esse padrão que se aí criou... o seu adversário faz outro corte em sua mensagem. Depois o senhor me faz uma pergunta. Depois me faz a terceira pergunta, se o senhor quiser, sobre as críticas. Eu tenho dito uma palavra importante sobre isso, pelo menos para o meu próprio coração. É boa. Bem, então, sair dessa coisa de quem tem que estar com tudo pronto.
As pessoas olham para mim e para minha esposa hoje, graças a Deus, Aleluia. Deus nos honrou com uma vida próspera, santamente próspera, modesta e próspera. E hoje a gente mora num bom apartamento, louvado seja Deus, Deus nos abençoou. A gente começou num aluguel. Claro. E depois a gente foi galgando e tem mais coisas de Deus lá pela frente. Às vezes o camarada ou a moça quer casar com tudo pronto. Não. Precisa lutar junto, Dá um né? passo. Precisa lutar junto. Dá um passo. Dá um passo. Ô, gente boa, nosso tempo está fechando aqui e eu não posso, então, deixar de atender o Substância. Como é assunto, puxa assunto, uma palavra sobre crítica de informação. Pastor, vamos lá. O senhor tem muito mais a ensinar do que eu nesse sentido, mas se eu puder deixar uma contribuição, gente está num mundo muito odiento. A gente está num mundo muito odiento. A rede social deu para as pessoas uma coragem que elas não teriam olhando nos nossos olhos. Tem coisas que já disseram sobre mim que eu tenho certeza que não diriam olhando nos meus olhos. Mas a tecla faz de um monte de covarde gente corajosa. Porque é só digitar, né? Então a gente vive num ambiente de muito ódio. As pessoas não conseguem mais discutir ideias. Eu erro, mas não basta as pessoas discordarem de mim sob o mérito, elas precisam me atacar. Uhum. E assim, a gente que é pastor tem casca dura, porque senão não serve para o ministério. Mas a gente tem mulher. Jacaré, Zé. A gente tem filho. Né? E muitas vezes isso que não nos machuca... Só uma pausinha. Eles bateram uma vez tanto em mim que meus filhos ficaram igual aqueles índios querendo declarar guerra. Exato. Pai, nós... Não vai ninguém. Exato. Continua, mestre. E aí eu aprendi algumas coisas. A primeira que eu aprendi foi com A.W. Tozer, no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E livro Substância, menino. Terceiro voto é nunca se defenda. Quando o homem se defende, o homem se defende. Quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem. Uhum. Então, você tem que... O meu pastor, Doronésio, me ensinou o seguinte: nunca responda o que ninguém está te perguntando. Repete ali. Nunca responda o que ninguém está te perguntando. Você entendeu, Zé? É uma coisa simples. A sua esposa está em casa? Tá, mas ela está tomando banho. O que o povo quer saber? Você põe a ideia da sua esposa no banheiro na cabeça do povo? Então, assim, às vezes a gente gasta muito tempo respondendo o que ninguém está perguntando. Exatamente. O crítico não te faz perguntas, o crítico te faz acusações. É forte, mestre. Simples assim. E aí, esses dias, né, porque eu já tenho um ou outro hater lá na rede social, me perguntaram: o que você sente? Você responde? Nunca. Nesse tempo, eu tenho o total de 0 respostas. Nunca. Aí me perguntaram esses dias como que eu lidava. Eu falei: amigo, assim, com todo respeito, eu tinha pouquinho mais de 10 anos de idade, eu limpava as necessidades fisiológicas do meu pai no banheiro. Seu Marcelo. Do meu pai, do Marcelo. Seu Marcelo. Eu limpava as necessidades fisiológicas do meu pai. Eu colocava comida que nem sempre era o que a gente queria comer, mas que era o que podia comer, na boca dele. Eu corria com ele no braço, quase morrendo, para um hospital. Você acha que eu não aguento ouvir uma injustiça ou deslealdadezinha de um desocupado outro? Pelo amor de Deus, seria um desrespeito meu comigo mesmo, com a história que Deus me ajudou a construir na graça e somente pela graça dele. Então, assim, tem que ter casca e vamos para frente. E atrás de todo grande legalista se esconde um grande pecador. Algum desses haters aí, eu sei um monte de história. O meu pastor Wilson, que eu fui auxiliar dele por 6 anos, 7 anos, ele dizia assim: todo santarrão é podre. É isso aí. E a gente segue, pastor, sabendo o que faz. E mais, se me permite... Permito? Algumas críticas são justas. Tem coisa que eu já me excedi mesmo. Tem coisas que eu podia ter avaliado de outra forma. Existem críticas justíssimas. Uma vez eu ouvi o Ronaldo Lidório falar assim... Dos maiores missiólogos do Brasil e do mundo. Ele vai estar aqui na Conferência de Pastores e Líderes em setembro, você precisa vir. O Ronaldo falou assim, ele falou pessoalmente, depois ele falou várias vezes em mensagens: pegue a crítica, examine. Se tiver alguma coisa boa, aproveite. Se não tiver, joga no lixo. E depois que tirou o que aproveitou, joga no lixo. E outra coisa, não vá dormir com o crítico.
É isso aí. Ô, gente boa! A capacidade, pastor, que as pessoas têm hoje de ofender numa facilidade absurda que as pessoas se ofendem. Eu fico perplexo assim, santo varão. Como é que um pastor... E em nome de Jesus ainda eles ofendem. Como é que um pastor vai comentar sobre uma pessoa com quem ele nunca falou, com quem ele nunca quis saber de perto, e detona a pessoa? É brutal. O maledicente, o caluniador, é o ministro do diabo. Só que isso dá ibope, pastor. Quem não construiu o que o senhor construiu, louvado seja Deus, ganha notoriedade batendo. É mais fácil. A posição mais fácil do mundo é a do crítico. Com todo respeito, ser crítico de cinema é uma maravilha. Difícil é você produzir roteiro, contratar elenco e local de gravação. Crítico de gastronomia é uma bênção. Difícil é você abrir um restaurante, cozinhar, lidar com cliente, contratar garçom. Crítico de igreja é uma bênção. Difícil é estar na arena da vida fazendo. A posição mais confortável do mundo é a posição do crítico. Você senta no seu trono, das suas justificativas pessoais, teológicas, seja lá o que for, e lá do seu trono você começa a atirar. Aí a gente percebe Deus, que resolveu escolher um miserável como eu, cujo valor é zero, mérito algum, e ele escolheu. Dr. Russell Shedd, em saudosa memória, dizia o seguinte: duas coisas eu quero citar para concluir minha participação. Primeiro, ele diz o seguinte, que as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Eba, boa. Fazendo o trabalho da gente direitinho, a gente vai ganhar um monte de placa, um monte de moção. Uma hora dessa nós vamos conversar sobre essas placas. Mas as marcas do ministério não são essas placas. Não são as condecorações, são as escoriações. Atenção, gente. Segunda palavra dele, numa exposição bíblica que ele fez sobre Jacó, numa conferência. Jacó transpôs o val do Jaboque, lutou com um anjo, uma teofania de Deus. Se é teofania, tem que ser de Deus, né? Uma teofania. E ele sai de lá manco. Ele disse assim: não confie jamais em um homem que não manca. Porque um homem que não manca não teve um encontro verdadeiro com Deus. Nós somos todos mancos, pastor. Gente boa. Pastor Abdala, obrigado, hein? Brutal, irmão. E vamos encerrar com oração. E agradecendo a Deus pela intensidade da sua bondade ao derramar tanta doçura sobre nós. E um coração que derramou, hein? Abriu assim, ó. Portas abertas. É bom ter um homem que tem portas abertas. Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, esse amigo precioso. E agradecer porque é o Senhor mesmo quem separa. Aí a gente vai olhando a história, veio lá da barriga mesmo, da mamãe dele, seu Marcelo, que o Senhor vem construindo essa vida. E obrigado, Senhor, porque nós não temos esse negócio de maldição, que é isso? Nós temos a graça de Deus. Aleluia. Então abençoa teu servo mais e mais, guarda a sua vida, seu casamento, guarda o José. Obrigado por ele estar aqui conosco em BH. Eleva a PIB, abençoa a Convenção Batista Brasileira e abençoe cada um de nós que participamos desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente boa. Nos encontramos, hein?